Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Espero que o seu dia tenha sido abençoado como o meu foi. Espero que você possa ter descansado o seu corpo, afinal, hoje é o dia do Senhor, o dia de descanso, mas também o dia de adoração. Então, eu espero, irmãos, que vocês estejam disponibilizando este tempo para poder cultuar o Senhor, para poder aprender da sua palavra, e é isso que nós faremos mais uma vez neste momento, tá bom? Então, a mensagem de hoje, irmãos, tem como tema: Escolhei hoje a quem sirvais, baseado no texto de Josué, capítulo 24. Escolhei hoje a quem servais. Então, convido aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias no texto de Josué, capítulo 24, e nós estaremos lendo de forma introdutória dos versículos de 14 a 18. Josué, capítulo 24, dos versículos de 14 a 18, e assim como de costume, vamos, depois disso, orar ao nosso Deus, tá bom? Então, assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio do qual nós passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Oremos, irmãos, neste momento. Pai Celestial, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa mesma misericórdia pode ser vista, ó Deus, através do grandioso amor que o Senhor demonstrou por nós, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, para que nós pudéssemos ver o seu sacrifício, para que nós pudéssemos testemunhar a sua ressurreição, e por sua vez, ó Deus, colocar e depositar a nossa fé plenamente nele como nosso Salvador pessoal. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, porque foi através dela que todo este conhecimento veio até nós. E é essa mesma palavra que nos direciona para o Senhor, para que nós possamos fazer a escolha ou não de servir a Ti e adorá-lo como único Deus. Eu espero, ó Deus, que essa mensagem possa despertar o coração daqueles que infelizmente ainda continuam em trevas, daqueles que ainda estão em dúvidas, ó Deus, do que fazer a respeito da sua vida e a respeito da fé em Jesus Cristo. Que hoje à noite seja uma noite de salvação. Que hoje possam haver pessoas, através da Tua palavra, ó Deus, tomando decisões importantes de entregar as suas vidas para o Seu Filho Jesus Cristo. E quanto a nós, crentes em Jesus, que nós possamos ser fortalecidos por meio da Tua palavra e que o Senhor, mais uma vez, venha falar aos nossos corações. Essa é a oração que eu faço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então o tema da nossa mensagem: escolhei hoje a quem servais, e isso baseado no texto de Josué, capítulo 24. Certamente você conhece muito bem o texto de Josué, capítulo 24, né? Principalmente por ser ele um dos textos mais usados ao que diz respeito ao tema de família. E aí devemos, obviamente, lembrar aí daquela afirmação célebre de Josué no versículo 15, né? Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas algo que nós devemos compreender, irmãos, e essa é a minha intenção hoje à noite, é que o texto de Josué, capítulo 24, ele traz uma verdade importante para nós a respeito justamente dessa questão no sentido coletivo, né? Porque o texto de Josué, capítulo 24, em especial, versículo 15 aí, ele não deve trazer para nós uma ideia equivocada de que a nossa família será salva por meio da nossa fé, de que eles serão salvos por tabela, se assim você pode me entender. Ninguém pode ser salvo baseado na fé dos outros, e isso é o que nós podemos ver claramente nas Sagradas Escrituras. O fato de Josué ter afirmado que ele e a sua casa iriam servir ao Senhor é porque este, no caso Josué, percebeu que nos seus familiares havia disposição e fé para que eles também pudessem servir a Deus. E foi baseado nisso que Josué, com toda confiança, ele afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Hoje à noite você poderia sim fazer essa afirmação. Se você pudesse observar nos seus familiares, nos seus filhos, na sua esposa ou no seu cônjuge, né? Se eles demonstrarem a mesma fé, se eles tiverem a mesma disposição, ora, você pode gritar para os vizinhos ouvir: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso, irmãos, não deve também ser usado por nós como uma tentativa de garantir a salvação da nossa família, sendo que eles, na verdade, ainda não demonstram fé para isso. Então, o texto de Josué 24, em vez de ser considerado como uma promessa de Deus, de que ele vai salvar a nossa casa, na verdade deve ser considerado como um grande convite da parte do Senhor, para que essas mesmas pessoas, aqueles que nós estamos orando, aqueles que nós amamos, possam fazer a sua escolha pessoal de servir a Deus ou não. E aí entra dentro do nosso tema, né? Escolhei hoje a quem servais. Você deve fazer uma escolha pessoal se você vai temer a Deus ou não. Os seus filhos devem fazer essa escolha de forma pessoal. A sua esposa, o seu marido deve fazer essa escolha de forma pessoal. Escolheis hoje a quem você vai servir. E até mesmo para basear as nossas ideias, irmãos, para que possa nos ajudar a fazer essa escolha, se é que você não tem feito ainda, né? Em primeiro momento, nós devemos fazer uma breve reflexão da nossa história. Porque ao avaliar os atos graciosos de Deus em nosso favor, nós teremos a convicção que servir a Deus é infinitamente melhor. Para nos ajudar a tomar essa escolha, o texto de Josué, capítulo 24, em primeiro momento ele nos faz observar a nossa história, para que analisando os atos graciosos de Deus em nossas vidas, nós possamos ter a convicção de que servir a Deus é infinitamente melhor. Isso é o que aparentemente Josué estaria tentando fazer em primeiro momento aqui nesse texto de Josué capítulo 24. Pois veja comigo o que diz o versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. De acordo com Josué capítulo 23, meus irmãos, Josué já estaria vivendo o final dos seus dias, né? Josué já estava velho, cansado, ele já estava aí encaminhando para chegar-se à presença de Deus. E por esse motivo ele resolveu convocar o povo e fazer uma grande assembleia para que pudesse darem as instruções finais, para que pudesse orientar. E na verdade Josué queria trazer um alerta. Por quê, irmãos? Porque Josué ele sabia que o seu povo, que sabia que aquelas pessoas que ele liderou durante tanto tempo, eles após a sua morte teriam várias tentações na terra de Canaã. Porque você deve se lembrar e deve saber que ali ainda, infelizmente, habitavam povos que poderiam perverter a fé dos israelitas, que poderiam desviá-lo dos seus caminhos, até mesmo conduzindo eles a adorar outros deuses, ídolos, imagens e assim por diante. Ao mesmo tempo, Josué sabia que essas pessoas, eles eram fracas espiritualmente. Porque como o próprio Moisés havia afirmado, né, este povo era propenso a fazer o mal. Então, aqui nós podemos ver a intenção de Josué, na verdade, a boa disposição de Josué ao exortar o seu povo. Aqui nós podemos ver a figura de um líder de fato espiritual, porque, meus irmãos, ele estava ali pronto a exortar, a ajudar, a prevenir, a orientar o seu povo para que pudesse fazer uma escolha. Mas a intenção de Josué, a essas alturas, meus irmãos, era levar o povo a assumir um compromisso, não assumir um compromisso da boca para fora. Porque certamente ele confrontando as pessoas ali, como grande general que era, como grande líder que era, né, as pessoas poderiam ter se sentir pressionados a dizer: sim, Josué, nós iremos servir ao Senhor, nós iremos fazer o que você está mandando. Talvez de vez em quando isso aconteça na igreja, né? O pastor está lá apelando, ele está fazendo um apelo, pedindo para que, olha, você precisa entregar a sua vida para Cristo, você vai para o inferno, Deus está te prometendo a vida eterna. E de vez em quando algumas pessoas se sentem tão constrangidas ou até mesmo pressionadas que acabam tomando uma decisão ou falando algumas coisas que na verdade não provêm do seu coração. A intenção de Josué não era essa. Ele não queria ouvir que o povo iria obedecê-lo, que iria servir a Deus só porque ele estaria pedindo ou mandando. A intenção de Josué aqui era que este povo pudesse sim dizer que iria servir a Deus, mas com interesse de coração,
com vontade, com sinceridade, com realmente o desejo de adorar o Senhor e servi-lo. O que Josué esperava, irmãos, era que o povo pudesse assumir um compromisso público, que tivesse em seu coração a convicção que servir a Deus é infinitamente melhor, de que Deus era muito mais poderoso do que qualquer ídolo cananeu, de que Deus, no caso, tinha condições de protegê-los, de alimentá-los, de guiá-los, de preservá-los, até mesmo de poder salvá-los, mesmo em perigos de morte. Então, tudo isso iria levar o povo a criar uma convicção de que Deus deveria ser temido, obedecido e adorado. Por esse motivo que Josué apresenta aqui um breve histórico de Israel, porque ao olhar para a sua história, os israelitas teriam condições de avaliar os atos graciosos de Deus e perceber que eles tiveram vários benefícios ao estar do lado do Senhor, de estar servindo a Deus, de estar fazendo a sua vontade. E quais seriam esses benefícios que Josué estaria apresentando para nós? Nós podemos ver, irmãos, esses benefícios a partir do versículo 2 e 3. Porque primeiro o povo de Israel pertencia a um povo escolhido. Veja comigo o que diz aí os versículos 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, o primeiro benefício que eles poderiam se lembrar, que Deus havia oferecido a eles como nação, é que eles pertenciam a um povo escolhido. E aqui nós temos algumas considerações, embora breves, eu gostaria de fazer essas considerações. Por quê? Porque assim como Josué está colocando aqui, Abraão e a sua família, eles eram idólatras. Quando eles habitavam lá em Ur dos Caldeus, eles estavam perdidos em trevas. E foi Deus que os escolheu. Deus chamou a Abraão. E este também é um fato relevante. Por quê? Porque no chamado, na ocasião que Deus chamou a Abraão, ele não viu nenhuma qualidade, ele não viu nenhuma coisa, nenhuma obra que pudesse motivar o Senhor a chamá-lo. Porque o chamado de Deus ele foi independente. Deus queria chamar Abraão e ponto final. E ele o chamou. E a partir disso, a partir da fé que Abraão demonstrou no Senhor, ele faria com que Abraão e a sua descendência se tornasse a grande nação de Israel, que hoje nós sabemos qual é, né? Por sua vez, essa mesma nação teve o privilégio, a partir desse chamado, de ser considerado uma nação de sacerdotes. Porque um dos objetivos, um dos propósitos do Senhor, ao ter chamado Abraão, era que a partir dele pudesse ter um povo diferente, que tivesse um povo escolhido por Deus para servi-lo, até mesmo para testemunhar a respeito dele em todo o mundo, através das práticas da lei, através da obediência, através até mesmo dos grandes milagres que eles poderiam compartilhar. E além disso, eles também teriam o privilégio, a partir do chamado de Abraão, de saber que o Messias, o Salvador do mundo, viria da sua descendência, que viria do seu povo, que viria da sua nação. Então, meus irmãos, ao olhar para trás, os israelitas teriam a oportunidade de lembrar que eles eram um povo especial, que Deus os havia chamado, que Deus havia feito promessas grandiosas desde a fundação da sua nação. E isso certamente poderia motivá-los a continuar servindo a Deus. O segundo benefício é que eles foram libertos da escravidão. Eles foram chamados por Deus, mas eles também foram libertos da escravidão. Veja os versículos de 4 a 7. A Isaque dei a Jacó e a Esaú dei possessão às montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, com que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes. E o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Mais uma vez aqui nós temos algumas considerações importantes. Primeiro, porque o Senhor foi quem levou Israel para o Egito. Lembre-se que naquela ocasião havia uma grande fome na terra ali, onde eles habitavam, dentro das possessões de Canaã, e de forma soberana Deus conduziu primeiramente José para que ali pudesse
dar condições, ajudar a sua família, sendo ele o governador do Egito, e foi Deus que autorizou Jacó e a sua família a descer para o Egito. E lembre-se que este propósito inicial era simplesmente para poder livrá-los da fome, o que de fato aconteceu. Mas, como você bem sabe, depois de 400 anos, os israelitas se tornaram escravos no Egito, e diante da grande aflição, assim como vimos hoje pela manhã, né, eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu e enviou Moisés para que pudesse libertá-los. E Deus libertou o seu povo da escravidão. Deus libertou o seu povo das trevas. E isso fez com que o nome do Senhor se tornasse célebre em todas aquelas regiões, em todos aqueles lugares. E aí tem um fato interessante, porque aqui no versículo 6, desculpe, diz que ele eliminou os inimigos de Israel, no caso, Faraó e seus cavaleiros naquela ocasião do Mar Vermelho. E de fato, o milagre do Mar Vermelho é lembrado até hoje pelos israelitas e por todos aqueles que temem a Deus, porque foi um milagre fantástico. O povo passando pelo meio do mar, e aí os faraó e seu exército passando também, e esse mar se fechando e livrando Israel dos seus inimigos para sempre. E essa foi a grande vitória do Mar Vermelho. Então, nessa ocasião, Josué estava lembrando o povo que eles eram um povo escolhido, que foram libertos da escravidão pelo Senhor Deus, mas que também eles foram preservados durante o tempo de peregrinação no deserto. Veja comigo os versículos de 8 a 10. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos. E possuíste a sua terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão. E ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Primeiro devemos lembrar aqui, irmãos, a forma como Deus preservou de forma até mesmo miraculosa o seu povo de Israel no deserto, né? Porque Deus deu água da onde não tinha água, Deus providenciou comida, e aí se apega sempre aos detalhes, mandou carne, mandou pão. Por sua vez, Deus preservou até as suas vestes, a sandália dos seus pés, né? Não foram desgastadas durante todo esse tempo. As suas vidas diante dos inimigos que apareceram durante o tempo de peregrinação também foram preservadas, porque Deus, ele permitiu, até mesmo de forma miraculosa, que Israel vencesse os seus inimigos. Pois bem, irmãos, o quarto benefício que Josué está apresentando aí para o povo é que eles foram ajudados por Deus para alcançar vitória contra os seus inimigos, para que eles pudessem viver em paz. E isso nós podemos encontrar dos versículos de 11 a 13. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros. E também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, e porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitai nelas, comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Meus irmãos, a ideia aqui é que desde os maiores inimigos até os menores, Deus interviu em favor do seu povo. E certamente isso trouxe muita bênção para Israel, porque Deus, ele foi tão generoso com eles que até mesmo assustou, espantou, expulsou os seus inimigos da sua presença. E essa é a ideia aqui colocada por Josué ao dizer que Deus enviou vespões, né, para que pudesse assustar essas pessoas. E isso resultou em muitas bênçãos, porque eles possuíram terras de que eles não trabalharam para adquirir, eles habitaram em casas que não edificaram e semearam em campos que eles não plantaram, porque tudo foi entregue pela mão de Deus para o seu povo. Mas, irmãos, nessa questão de você lembrar da sua história, de você meditar sobre o que Deus fez, nós devemos considerar que ninguém deve ser obrigado a servir a Deus. Nós não estamos querendo forçar você, até mesmo porque não podemos. Nós não estamos querendo obrigar ou lhe constranger a servir ao Senhor. E nem mesmo para que você possa receber a Jesus como seu Salvador. Mas o que Deus espera é que, ao olhar para a sua história, que ao meditar sobre os benefícios e os feitos que Deus já realizou na sua vida, você possa ter a sensibilidade de realmente ter a convicção que sem Deus a sua vida seria deplorável. Que sem a ajuda do Senhor você não teria condições de viver. Que se Ele não agisse em sua vida, você estaria em muitas dificuldades.
que se ele não te ajudasse, que ele não te preservasse, que ele não te alimentasse, que ele não te abençoasse, se ele não tivesse condições para te salvar, você seria a pessoa mais infeliz da história. Seria a pessoa mais infeliz de todo o mundo. Então, a intenção de Josué neste momento, irmãos, era simplesmente motivar o povo. Não era constrangê-los, não era obrigá-los, mas apresentar evidências, apresentar motivos para que eles pudessem servir a Deus com integridade, com sinceridade em seus corações. E o fato de Deus agir em favor daqueles que não merecem, assim também como nós, né, é unicamente para que por meio da sua graça as pessoas possam reconhecer as suas obras e temê-lo e servi-lo com interesse de coração, não por obrigação, mas por fé e gratidão. E é essa a esperança que eu tenho para você hoje à noite. Seja como servo do Senhor Jesus Cristo ou como alguém que ainda está em cima do muro, pensando no que vai fazer, nas escolhas que ainda vai fazer na sua vida, né? Eu espero que você compreenda que servir a Deus é maravilhoso, que você tem muitos motivos, até mesmo benefícios que possam lhe motivar a isso, que você possa servir ao Senhor com interesse de coração e com vontade. E essa era, de fato, a atitude que Deus esperava ver no seu povo e também a mesma atitude que Ele espera ver em mim e em você, como já tenho argumentado. Mas, em segundo lugar, a segunda verdade que nós precisamos compreender nesse texto de Josué capítulo 24 é que é necessário que a escolha de temer e servir a Deus seja feita com integridade e com fidelidade. E nós temos um ponto importante aqui. A escolha que você fará essa noite de temer a Deus e servir a Deus deve ser feita com integridade e com fidelidade. Em primeiro momento, veja comigo o que Josué diz no versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. A integridade, irmãos, ela traz uma ideia aqui de uma entrega total. Você precisa entregar-se por inteiro. Não pode haver ressalvas. Você não pode servir a Deus pela metade. Você não pode servir a Deus e a outros ídolos, ou até mesmo a você mesmo, né? Por isso que a exigência de Josué aos israelitas era importante, porque o que ele estava exigindo aqui é que, se eles escolhessem servir a Deus e temê-lo, eles deveriam abandonar, deitar fora todos os ídolos do lar. Tudo aquilo que poderia ser considerado como algo profano ou que desviasse a adoração unicamente para Deus. E, meus irmãos, aqui, obviamente, nós estaríamos falando daquelas imagens que os israelitas ainda carregavam em suas bagagens, apesar de todas as coisas que Deus havia feito através da sua história. E é interessante analisar essa questão e fazer algumas considerações. Por quê? Porque a essas alturas, mesmo o povo estando diante de Josué e tendo sido testemunha dos muitos milagres que Deus realizou, eles ainda tinham ídolos escondidos, ou seja, no meio do arraial de Israel, ainda havia pessoas que estavam servindo a outros deuses, estavam servindo a outros ídolos, apesar de tudo aquilo que Deus havia feito. E essa é uma realidade muito comum dos dias de hoje, né? Embora as pessoas estejam abrindo a boca, ou até mesmo, quem sabe, no meio da igreja, elas têm outros ídolos. Elas não adoram Deus de forma integral. Deus não tem totalidade nas suas vidas, porque elas desviam a adoração, até mesmo desviam a sua devoção e atenção para outras coisas. E é por esse motivo que nós temos que nos aplicar nos atentar a essa aplicação importante. Por quê? Porque quando nós tratamos de ídolos, irmãos, não necessariamente nós podemos estar se referindo a imagens de escultura, mas nós podemos estar tratando sobre qualquer coisa que tome ou divida com Deus espaço na sua vida. Eu vou repetir. Quando eu falo sobre ídolos, eu não estou necessariamente falando sobre imagens de escultura, porque eu acredito que talvez a maioria de vocês que está ouvindo a mensagem hoje não teria. Mas você precisa entender que ídolos também é toda e qualquer coisa que possa dividir a atenção que seria unicamente de Deus ou algum espaço que somente Deus deveria ocupar na sua vida. Por exemplo, para aqueles que amam as riquezas, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, no versículo 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Então, se você tem uma forte tendência a se entregar ao dinheiro, se você tem avareza, se você tem cobiça, se você tem a soberba a respeito do dinheiro, das riquezas, meus irmãos, aqui nós temos uma grande dificuldade para que você ou as pessoas nessa questão possam realmente entregar a sua vida para Cristo. E aí nós devemos lembrar da história do jovem rico, né? Porque a dificuldade ou a barreira que impediu com que ele seguisse a Jesus e se tornasse um dos seus discípulos era justamente o dinheiro. Então, se você ama o dinheiro, ao ponto até mesmo de valorizar muito mais isso do que o próprio Deus na sua vida, obviamente, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que há uma barreira, que há alguma dificuldade, porque ele não vai dividir a atenção que seria unicamente dele com riquezas e dinheiro. Por sua vez, para aqueles que amam mais as pessoas do que a Deus, e aí estaria falando do afeto que você pode ter a respeito de uma pessoa mais do que a Deus, ou valorizar a essa mesma pessoa mais do que a Deus, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10:37, ele diz o seguinte: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se você ama mais o seu filho, se você ama mais a sua esposa, se você ama mais o seu marido, se você ama qualquer outra pessoa mais do que a Deus, ao ponto de dar muito mais atenção a essas pessoas do que a Cristo, também existe uma barreira dificultosa aí que impede com que você realmente sirva ao Senhor com integridade. Então, você precisa compreender que Deus, amar a Deus é a sua prioridade. Você deve amar a Deus acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer pessoa. Deus é o primeiro da sua vida. E essa é a questão, a verdade que você precisa compreender hoje à noite. E para aqueles, irmãos, e nesse mesmo contexto, desculpe, para aqueles que amam a sua vida mais do que tudo, no versículo 39 do mesmo texto de Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E a ideia aqui é muito simples. Se você valoriza demais a sua vida, se você ama muito a sua vida ao ponto de sacrificar certas coisas, de sacrificar certos sonhos, de não deixar de fazer certas coisas que lhe agradam, você também tem uma barreira enorme para que possa servir a Deus com integridade. Porque, meus irmãos, quando Deus chama, você tem que ir. O que ele lhe pede, você deve fazer. Se ele pede para que você abandone certas coisas, você deve estar pronto a fazer aquilo que ele ordena. E se você não tem essa disposição no seu coração, se você é daqueles que ainda pensam em curtir a sua vida, de fazer coisas que possam trazer alegria aí para o seu coração, então certamente você ainda não está pronto para servir a Deus com integridade. Você precisa compreender que ao escolher temer a Deus e servi-lo, você terá o Senhor como a sua prioridade. E se essa verdade te parece mal, cabe você a escolha essa noite, né? E este talvez será o grande desafio da sua vida, assim como nós podemos ver no versículo 15. Porque Josué diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você nessa noite pode ter diante de você as mesmas opções que Josué estaria apresentando aqui nesse versículo. Talvez seja conveniente para que você possa continuar seguindo aí a tradição religiosa dos seus pais. Eu já vi algumas pessoas afirmarem isso. Não, eu não vou abandonar a religião que meus pais me ensinaram, a minha família é isso, a minha família segue aquilo, então eu vou continuar aqui. Talvez você tenha essa liberdade, de fato tem. Essa talvez seja a sua escolha hoje à noite. Eu lhe respeito, embora isso possa lhe trazer certamente muito prejuízo no futuro breve. Por sua vez, você também pode se sentir atrativo a se entregar aos prazeres do mundo em que você habita. E aí tem uma ligação aqui com o que Josué está dizendo, né? Ora, você tem a liberdade de se entregar aos prazeres, de viver como um mundano, porque você é do mundo. Mas eu também devo te alertar que se essa for a sua escolha hoje à noite, você certamente poderá até mesmo ter uma alegria temporária. Mas no futuro breve, e eu realmente acredito que seja breve, você vai ter muito a lamentar, porque você estará em angústia no fogo do inferno. Por sua vez, o que Josué também está dizendo é que você tem uma nova oportunidade diante de você. E a nova oportunidade é justamente servir a Deus. Nós devemos considerar, irmãos, que dentro desse contexto, a religião, vou colocar dessa forma, o temor a Deus, a religião judaica, era uma novidade naquela época.
O comum era que o povo de Canaã, a terra de Canaã ali, seguisse os mesmos preceitos de todas as outras nações. Então servir a um único Deus era algo particular de Israel. Temer a um único Deus, servir, adorar a um único Deus era algo especial para eles. Então as pessoas ali naquela ocasião teriam liberdade ou de seguir as velhas tradições de adorar vários ídolos, ou fazer as mesmas coisas que os habitantes da terra estavam fazendo, ou simplesmente continuar servindo ao Deus Todo-Poderoso e aí adorando como o único Deus das suas vidas. E é justamente essa decisão que eu espero que você, crente em Jesus Cristo, continue mantendo diante do Senhor. E claro, o convite permanece para aqueles que ainda estão em cima do muro, porque servir a Deus, como mais uma vez eu vou falar, é algo maravilhoso. Nós não temos outra coisa mais fantástica nas nossas vidas do que servir a esse Deus Todo-Poderoso. E hoje, pela graça do Senhor, eu posso afirmar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que essa seja a mesma realidade para você. E é importante que essa decisão que você vai tomar hoje à noite seja uma decisão consciente. Porque veja comigo os versículos 16 a 18. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio do qual nós passamos. No versículo 18. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O argumento de Josué, para apresentando ali a história do povo de Israel, parece que foi extremamente convincente, né? Porque aqui está acontecendo exatamente aquilo que, imagino eu, ele gostaria de ouvir. O povo tomando uma decisão de continuar servindo a Deus e o adorando. E perceba, irmãos, que ao meditar a sua história, o povo realmente percebeu os cuidados de Deus em suas vidas. Até porque eles citaram algumas dessas situações, alguns desses benefícios que eles alcançaram da parte do Senhor. E como pastor, eu sempre, diante de um apelo, o meu coração ele fica em grande expectativa, né? Porque sempre a nossa intenção, irmãos, ao pregar a palavra, é conduzir pessoas aos pés de Jesus. É permitir que essas pessoas tenham acesso à salvação através da fé em Cristo Jesus. E certamente eu fico muito ansioso, de um lado bom, né? Uma parte boa aí da ansiedade, eu fico esperando que uma pessoa levante a sua mão, ou que tome a palavra e diga: pastor, Deus tocou no meu coração, eu estou convencido da verdade, eu estou disposto a entregar a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é o nosso objetivo nessa terra, conduzir pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Porém, nos dias de hoje, principalmente, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com esses tipos de decisões que têm sido feitas. Na verdade, o que nós devemos fazer como servos de Deus é, de certa forma, investigar, analisar se essa decisão foi feita de forma consciente. E digo isso, irmãos, porque muitas pessoas motivadas por emoção, motivadas por dificuldades, até mesmo por constrangimento, acabam fazendo uma decisão por Cristo de forma precipitada, sem avaliar realmente as consequências que a sua decisão implica. Algumas pessoas simplesmente abrem a boca e dizem: eu vou servir a Deus, eu recebo a Jesus como Salvador. Meus irmãos, durante o pouco tempo que estou aqui em Deus, quantas pessoas já não fizeram uma decisão como essa? E a pergunta que faço aos irmãos hoje à noite é: onde essas pessoas estão? Algumas pessoas que fizeram essa decisão em nossa igreja nunca mais apareceram. Elas nunca mais compareceram, pelo menos para assistir um culto. Será que essa decisão foi sincera? É muito provável que não, até porque por meio dos frutos nós podemos identificar a árvore, né? Então, meus irmãos, era exatamente isso que Josué queria evitar. Por este motivo, veja o comportamento dele nos versículos 19 e 20. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de ter feito bem. Josué, irmãos, nessas alturas não estava querendo desmotivar o povo, porque desde sempre a sua intenção era fazer com que esse povo servisse a Deus.
Na verdade, ele estava sendo claro e objetivo. Em seus corações, os israelitas, se em seus corações os israelitas não estivessem prontos a serem leais a Deus e a sua palavra, eles não deveriam se precipitar em dizer: serviremos ao Senhor. Porque em vez de bênçãos, eles na verdade trariam maldições para a sua vida. E claro, certamente uma maldição também pode proporcionar morte. E meus irmãos, a recomendação que eu faço para todos hoje à noite que ouvirem essa palavra, que ainda estão aí em cima do muro, que não decidiram depositar a sua fé em Cristo Jesus, é que você não se precipite, tá bom? O meu desejo, a minha oração é que você hoje à noite, com interesse de coração, com sinceridade, possa entregar a sua vida para Jesus. Mas se você ainda não está pronto, eu peço para que você não tome essa decisão. Sabe por quê? Porque se você não estiver sendo sincero, se você não tiver a inteireza de coração, se você sabe que não estará pronto a ser leal ao Senhor Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, entregando-se totalmente, assim como afirmado por Josué, você não vai trazer bênçãos na sua vida, você vai trazer maldição. E isso, por exemplo, é o que nos diz o texto de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Dos versículos de 4 a 8, marque aí o texto de Josué, tá bom? 24, que já estamos voltando para ele. Mas abra aí em Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 8. Veja o que diz o autor bíblico. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignominia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, meus irmãos, veja a seriedade dessa decisão. Nós não devemos considerar a decisão por Cristo da forma como tem sido considerada por muitas denominações. A questão aqui é muito séria. É uma escolha seríssima que você vai fazer. É a decisão e escolha mais importante que você tem que fazer na sua vida. Então, essa escolha precisa ser de uma forma consciente. Você precisa saber exatamente o que você está fazendo. Você precisa entender as implicações dessa decisão que você fará. Você vai servir a Deus, você vai ter que mudar o seu comportamento, você vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que rejeitar a sua vontade, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado por causa do nome de Jesus, você vai ter que se submeter, até mesmo frequentar uma igreja, você vai ter que conviver no meio de um povo santo, você não vai poder mais curtir a sua vida como você curtia antes, você não vai poder mais beber, você não vai poder mais se vestir de forma leviana, você não vai poder mais dizer palavrões. Essa mudança será mais do que necessária, porque você estará vivendo com Cristo e você precisará ser santo como Ele é. E embora essa obra não seja você que fará, porque é uma obra do Espírito Santo, no seu coração você precisa ter disposição e sinceridade em dizer: sim, Senhor, eu estou pronto para que você mude a minha vida. Eu estou pronto para que o Senhor transforme o meu coração. Se você tem essa disposição e sinceridade hoje à noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é exatamente isso que o povo de Israel demonstrou a Josué. Pois veja comigo o versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. O povo de Israel, ele observou a sua história, ele avaliou os benefícios que Deus havia proporcionado. Eles realmente criaram convicção de que viver com Deus era infinitamente melhor, de que eles não poderiam viver naquela nova terra sem a presença do Senhor e sem a sua palavra, e sem os seus poderes e sem os seus milagres. E mesmo diante do desafio que Josué trouxe para eles, dizendo: olha, vocês não podem servir ao Senhor, vocês têm certeza que querer fazer essa escolha? Eles disseram com sinceridade: sim, nós serviremos ao Senhor. Meus irmãos, os desafios da vida cristã, eles são muito difíceis. Eles realmente não são fáceis.
Mas a escolha que nós fizemos em receber a Cristo como nosso Salvador pessoal foi a escolha mais maravilhosa que nós poderíamos fazer em nossas vidas. E para você hoje à noite, que ainda não fez essa decisão, que ainda está confuso, é preciso que você realmente faça essa escolha. Até porque a escolha que você fizer hoje à noite, isso estará registrado. E essa é a terceira e última verdade que nós iremos discutir. Porque a escolha que nós fizermos nessa noite, de servir a Deus ou não, estará registrado. E aqui deixe-me já corrigir uma questão. Eu usei muita expressão está em cima do muro, né? Mas entenda uma coisa, se você rejeitar a Cristo hoje, você já está dizendo para Ele que você não quer o servir. Se você simplesmente deixar de atender este apelo, você já tomou a sua decisão. Você não está em dúvida, você já tomou a sua decisão. E essa decisão estará registrada. Por esse motivo, vamos ler os versículos de 22 a 25. Porque em primeiro momento, isso traz uma responsabilidade, um compromisso pessoal. Versículos de 22 a 25. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué a aliança com o povo e lhe por estatuto e direito em Siquém. Em primeiro momento, você deve compreender que essa é uma decisão que traz para você um compromisso pessoal. Se você hoje à noite decidir, pastor, eu estou pronto a receber Jesus como Salvador, eu estou pronto a temer a Deus, a servi-lo, a adorá-lo como o único Deus da minha vida, eu estou disposto para que Ele transforme o meu coração. Você está assumindo um compromisso público, não somente comigo, como seu pastor, não somente com a igreja, mas você está assumindo um compromisso com Deus. E nesse mesmo compromisso, você deve estar disposto a abandonar tudo, absolutamente tudo que possa impedir com que você cumpra este compromisso. Para ser mais claro, você precisa ser mais do que diligente para abandonar os ídolos da sua vida. Você precisa estar pronto a abandonar os seus pecados. Você precisa mostrar o quanto antes a sua disposição sincera de querer ou permitir que Deus transforme o seu coração e a sua vida. E por que é importante isso, irmãos? Porque, como eu já havia dito, muitos têm feito essa decisão. Mas eles querem continuar fazendo exatamente aquilo que nós no início vimos a respeito do povo de Israel. Eles tomam a decisão de servir a Deus, eles até mesmo estão no meio do povo de Deus, mas continuam com seus ídolos escondidos. Então, se hoje à noite você toma essa decisão, pastor, eu quero trazer Deus para a minha vida, eu recebo a Jesus como meu Salvador, mas lá no fundo ainda pensa em continuar fazendo as coisas que desagradam a Deus e a sua palavra, ora, certamente você ainda não está pronto para servir ao Senhor. Por sua vez, irmãos, essa mesma decisão, de acordo com Josué, seria escrito no livro. Porque veja aí o versículo 26. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está em um lugar santo do Senhor. Então veja que a decisão que o povo tomou ali, Josué escreveu, que é exatamente esse mesmo livro que está aqui diante de nós. Isso ficou registrado para a história. Isso se tornou público para que todas as pessoas pudessem compreender, pudessem avaliar a decisão, a escolha que o povo de Israel havia tomado em Siquém. E, de certa forma, isso é o que acontece com você hoje à noite também. Porque nós temos um livro apresentado para nós nas Sagradas Escrituras que se chama o Livro da Vida. E neste livro da vida está escrito o nome de todos aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador. Fato é que se você hoje à noite receber a Cristo como seu Salvador pessoal, o seu nome estará escrito neste livro. E quando você adentrar os portões celestiais, você não será barrado, você não será impedido. Pelo contrário, você será arrebatado juntamente com a igreja do Senhor quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas caso você continue rejeitando essa possibilidade, caso você continue ignorando as verdades que estão sendo apresentadas, caso você continue tentando viver a sua vida à parte de Deus, certamente o seu nome não estará escrito lá. E, infelizmente, para aqueles que não tiverem o seu nome registrado no livro da vida, não poderão participar da eternidade ao lado do Deus Todo-Poderoso. Outra questão importante, no versículo 27.
Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então, duas questões importantes nesse versículo. A primeira é que você fará essa decisão diante das testemunhas. Como assim, pastor? Nós estamos isolados em casa. Ora, se você fizer a escolha de receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, é mais do que recomendável que você procure outros, até mesmo para que possa fazer essa declaração de fé de forma pública. Porque Romanos capítulo 10, por exemplo, nos ensina que se no teu coração você crê em Jesus e recebê-lo como seu Salvador, isso deve ser feito pela boca e também pelo coração. Então é importante que, se você tomou essa decisão hoje, você possa me procurar de alguma forma, mande mensagens, comentários. Ao mesmo tempo, se você está perto de uma igreja, procure o pastor dessa igreja, procure crentes em Jesus Cristo para dizer: olha, eu recebi Jesus como Salvador, porque eles serão suas testemunhas. Ao mesmo tempo, devemos considerar que não temos testemunhas apenas aqui na terra, mas também nos céus. E aí nós temos os anjos de Deus, nós temos os salvos já que estão na glória, eles também estão testemunhando a sua escolha hoje à noite. E algo importante no final desse versículo, porque Josué diz o seguinte: olha, não mintais ao vosso Deus. Eles ainda poderiam estar mentindo na sua decisão, né? As pessoas realmente têm essa dificuldade de, até mesmo diante de uma pressão, dizer coisas que na verdade não gostariam de dizer. Meus irmãos, se, mais uma vez, se essa não é a decisão que você está pronto a tomar, se essa não é a escolha que você quer fazer hoje à noite, não adianta fazer apenas para alegrar o coração do pastor Danilo, tá bom? Não faça isso apenas para alegrar a sua família que está aí dentro da sua casa observando este culto. Mas faça porque você quer fazer. Porque essa é a escolha que você fez lá dentro do seu coração de forma sincera, íntegra e leal. Não minta para Deus. Até porque para Deus ninguém mente, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Ele sabe exatamente o que está aí dentro da sua mente e do seu coração neste exato momento. E para que nós possamos terminar, aqueles que fizerem a sua escolha, cada um receberá parte na sua herança, porque no versículo 28, Josué diz o seguinte: então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. E eu vou pegar essa verdade que está sendo apresentada aqui para fazer a seguinte aplicação. Hoje à noite, baseado na escolha que você fizer, será dado a sua parte na herança. Ou os céus e a eternidade, ou o inferno e o lago de fogo. E por que é importante você meditar sobre isso? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não estou querendo te deixar com medo. Eu não estou querendo lhe pressionar. Mas eu só estou querendo lhe dizer que talvez a oportunidade que Deus esteja lhe dando seja a última. Que você possa fazer essa escolha de forma consciente, sabendo o que está fazendo. Entendendo que sem Deus na sua vida você teria uma vida deplorável, que você seria o pior das pessoas, você seria o mais infeliz entre aqueles que já viveram neste mundo. E eu espero que realmente a sua decisão possa ser voltada para a salvação em Cristo Jesus. Que você esteja disposto no seu coração a recebê-lo como seu Salvador pessoal. E eu gostaria de finalizar essa mensagem, meus irmãos, lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 30. Nós lemos hoje pela manhã, mas eu gostaria de que você meditasse nas palavras do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos de 15 a 20. E assim nós finalizaremos a nossa mensagem, tá bom? Diz o seguinte, a palavra do Senhor: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, ou seja, a tua casa,
amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A quem você escolherá hoje à noite? Você escolherá a Cristo? Você escolherá o mundo? Você escolherá você? A quem você escolhe hoje para servir? Essa é a pergunta que você responderá para o próprio Jesus. Vamos orar. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor para que neste momento o teu Espírito esteja trabalhando nesses corações. Que eles não possam mais esperar, que eles não possam mais, ó Deus, continuar vivendo nesta vida, mas que eles possam entregar-se totalmente, completamente, integralmente e de forma sincera ao Senhor, para que o Senhor os possa guiar e também salvar. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a sua palavra e que hoje, assim como havíamos colocado no início, seja uma noite de salvação, pois nós sabemos que a tua palavra salva e ela é poderosa para livrar todos aqueles que estão condenados à morte para o reino eterno celestial que o Senhor tem prometido a todos aqueles que receberem a Jesus como seu Salvador. Essa é a oração que faço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e eu espero que essa palavra possa ter sido de grande edificação para você. E como eu já tenho falado em alguns vídeos anteriores, se ela foi positiva, se ela trouxe edificação para o seu coração, não deixe de compartilhar. Até porque em dias de isolamento, dias de pandemia, onde temos que obrigatoriamente ficar em casa, é mais do que importante que nós continuemos a compartilhar o Evangelho e a palavra do Senhor. Então que Deus abençoe e até a próxima.